Bom, esse daí sou eu, e volta e meia eu me pergunto: o que é ser um artista? Mas eu acho que antes de entender o que é ser um artista, primeiro precisamos entender o que é arte, ou pelo menos um conceito que se aproxime disso. Bom, e para isso, nada melhor do que ir num lugar onde as pessoas pelo menos fingem que sabem de alguma coisa de arte. A arte surgiu na pré-história, mais ou menos entre 30 e 50 mil anos atrás. E nessa época ela era utilizada como uma forma de comunicação, mas também para expressar crenças e ideias. Anos depois, o conceito foi elevado. No Egito, na Grécia e na Roma, tudo começou a se desenvolver de uma forma diferente e começaram a envolver esculturas e arquiteturas para dentro da arte. Muitos anos depois, na Idade Média, o catolicismo é que transformou e dominou a arte nessa época. A arte se transformou em representações de cenas bíblicas e santos. No mesmo período, no renascentismo, o corpo é que se tornou o meio de expressão artística mais dominante. Então as artes realistas de corpos humanos começaram a se destacar. Já da contemporaneidade, surgiram ainda mais meios de se fazer arte. Com o Iluminismo e a Revolução Industrial, surgiram novos interesses em artes subjetivas também. E é daí que surgiu o cinema. Mas afinal, o que tem de comum entre todas essas épocas, todos esses anos, essas décadas, séculos que se passaram, o que existe de semelhança entre elas? Os artistas geralmente sempre buscaram expressar algo pessoal e único. A arte nunca se desligou da realidade, da vida real. Então ela sempre de alguma forma esteve ligada com o que a gente vive, com a vida em volta dela. O belo e o significativo também sempre foram muito importantes para a arte. E o artista sempre buscou ou transformar aquilo que ele está fazendo em algo bonito ou em alguma crítica, algo significativo, algo impactante. Bom, o artista é uma pessoa e a pessoa tem uma função social. A arte, vindo de uma pessoa, pode ter uma função ainda mais impactante. Educar, documentar ou até mesmo dar possibilidade para as pessoas terem vozes é um dos meios que a arte utiliza do social. Por mais que as coisas não sejam completamente original, o artista sempre busca trazer a sua própria visão daquilo, do mundo ou dos seus conceitos. Mas ainda que colocamos esses critérios para definir algum tipo de padrão entre as artes antigas, as primeiras artes e as artes de hoje, ou talvez a do futuro, nós não conseguimos encontrar um consenso. Eu gosto de definir que a arte tem 3 tipos de pessoas, são menos principais ali que pensam de forma diferente, tá? Que divergem dentro do conceito de ser artista. A primeira pessoa é aquela que acredita que a arte é um título, tem que ser dado por outras pessoas. Existe um reconhecimento social em cima da arte e da identidade artística do artista. Existe a segunda pessoa que romantiza um pouco a ideia de ser artista, então pensa que a arte, por exemplo, é algo divino, né? Um presente divino, de Deus, enfim, que a pessoa está predestinada a ser um artista, né? E que ela está também destinada a fazer algo grande, algo relevante dentro da arte, né? Então existem as pessoas que sentem que receberam a arte, né, de alguma forma. Eu já mencionei em alguns dos meus vídeos atrás que o Paul McCartney, por exemplo, fala que recebeu de alguma forma Yesterday, né? Ele sonhou com essa música. Michael Jackson também sentiu Billie Jean, por exemplo, ou outras músicas dele, né? Ele fala bastante sobre isso. Não necessariamente essas pessoas são esse segundo tipo de pessoa que define a arte como algo divino, mas eu acho que de certa forma os 3 têm alguns pontos que se complementam, se completam. A terceira pessoa, e eu me incluo aqui, é a pessoa que acredita que uma validação externa, um reconhecimento não necessariamente faz um artista, mas o autorreconhecimento, a autodeclaração já é um dos passos suficientes para se tornar artista. Eu acho que o passo principal para te ser um artista é expressar algo. Quando a gente quer expressar algo genuíno e a arte vem de uma expressão, vem de alguém, né, precisa ser assim, a gente já tá meio caminho andado. O próximo passo é se reconhecer como artista, como criador daquela obra. Então, eu penso que antes de existir a arte, tem que existir o artista. Então não faria sentido existir um reconhecimento, né? O reconhecimento ele faz parte do processo, pode fazer parte em algum momento, né? Como a gente vê o Van Gogh, por exemplo, ele só foi reconhecido, né? Só foi valorizado, digamos assim, depois que morreu. Eu acho que não existe um artista que ele
fez sua obra-prima, digamos assim, atingiu seu ápice, se ele não, em algum momento, não se reconheceu como artista. Eu acho que pode vir de um reconhecimento externo, pode vir, aquele cara pode se validar pelo reconhecimento externo, o cara pode sentir em algum momento que recebeu alguma coisa divina, mas ele vai para ele atingir o ápice dele, né, em algum ponto, ele conseguir ter a possibilidade de atingir o ápice dele, ele precisa se reconhecer como artista. Ele precisa entender que o que ele tá fazendo é arte. Mas é difícil definir, de fato, o que é ser um artista ou o que é arte, porque no mundo capitalista, onde tudo se transforma em mercadoria, a arte também é uma mercadoria. E, portanto, existem muitas artes que são feitas pensando não na expressão, mas no dinheiro. E com isso existem vários falsos artistas, pessoas que criam produtos, né, que deveriam ser arte e não acabam não sendo, né, de alguma forma. Mas mesmo nos produtos que são feitos, e aqui eu não estou dizendo, por exemplo, o papo do Scorsese de que Marvel não é cinema. Claro que Marvel é cinema, mas existe uma questão mercadológica ali que poda o artista, né? Ou seja, não talvez uma arte completa, não é a arte que o artista queria expressar, não é uma expressão genuína do artista. Eu acho que a arte, essencialmente, vem de uma expressão genuína, vem de algo que uma pessoa quer transparecer no que ela está criando. E a partir do momento quando tu bota fatores externos, sejam de outras pessoas definindo como tu precisa fazer, né? Ou o mercado dizendo que, olha, tu precisa ganhar dinheiro, então tem alguns passos que tu deve seguir. Eu acho que perde pelo menos a essência da arte. Pode ser que não perca a arte em si, porque ainda assim é uma pessoa criando alguma coisa, uma expressão. Daí ela pode enfiar no meio daquele monte de conteúdo, de conteúdo mercadológico, alguma coisa artística, né? Então, eu acho que talvez esse conceito fique meio nebuloso por causa disso, dentro do conceito, porque dentro de uma visão mercadológica, de uma visão capitalista, extremamente capitalista do nosso mundo, a gente acaba reduzindo, né, o artista a um vendedor, mas nem todos têm esse recurso. Entendeu? Uma pessoa que, por mais que a gente tenha, por exemplo, o YouTube, mas o cara quer fazer um filme, o cara quer fazer um filme pra tela, ele quer fazer um filme pro cinema, ele não quer fazer vídeo pro YouTube, entendeu? Então, eu acho que quando existe essa limitação, quando existe essa materialidade, né, essa relação material com as coisas, acabam que alguns conceitos se fragilizam, e por isso o conceito de artista é um desses que acabam ficando ambíguo ou fragilizado por conta de uma questão comercial, né? Carpenter fala muito sobre como que as grandes produções de Hollywood são controladas, né? Não são genuínas. Então, assim, quando a gente se depara com esse tipo de fala, que é de alguém de dentro de Hollywood, né? John Carpenter é um dos maiores diretores, se não, talvez o top 3 ali dos Estados Unidos, né? Diretores americanos. Quando a gente vê um cara desse falando, existe um reconhecimento daquilo que ele tá falando. Não só por ele ser quem é, mas também por ele estar dentro dessa indústria, né, desse mercado, e saber que talvez em algum momento ele tenha sido podado de alguma forma. Já o Herzog é um desses que ele fala que nunca fez filme para agradar a indústria. Nunca fez filme que serviu para ser comerciável, digamos assim. Não que ele não queira que o filme seja vendido, obviamente ele quer que o filme seja visto, vendido, porque ainda assim ele vive num mundo que ele precisa também disso, ele precisa desse reconhecimento, né? Mas a arte acaba ficando reduzida dentro dessa lógica de mercado a apenas uma das condições para se ganhar dinheiro, e não mais para realmente expressar algo. E a gente vê, trazendo Michael Jackson de novo aqui, o Godard, né, que eu tô falando bastante de cinema, se eu falar de Godard, de Tarkovsky, por exemplo, são esses caras que falam muito sobre a expressão, sobre alma, né, sobre como a arte é uma forma de representar a vida. O Godard falava sobre o artista ser subversivo, sobre enfrentar o sistema. Já o Tarkovsky buscava um lado muito mais filosófico, talvez. Ele falava que o sentido da arte era buscar a verdade, deve buscar uma autorreflexão, uma autocrítica, um aprofundamento das coisas, gerar um questionamento profundo sobre as coisas. Então a gente vê artistas e o tempo respondendo essa questão, né? O que é arte, o que é ser artista. Por mais que não exista um consenso, existem definições que mais se aproximam dessa resposta. Mas e aí? Você se considera um artista?
Acho que algumas pessoas podem considerar que sim, mas eu me inspiro na arte para fazer coisas que eu acho terapêuticas, tipo, quando eu tô triste ou estressada, eu gosto de fazer colagens, ou quando eu tô inspirada, eu gosto de tirar fotos. Então, algumas pessoas podem considerar arte, mas eu considero uma forma de terapia. Eu faço pinturas, mais pinturas mesmo. Tu acha que ser artista é um reconhecimento de outras pessoas sobre o que tu faz? É um presente divino, né? Nasce para ser um artista? Ou é um autorreconhecimento? Acho que as pessoas podem considerar alguém artista, mas a pessoa só é artista por completo quando ela se considera também. Eu acho que é uma coisa que se autoproclama, porque cada um tem a sua opinião. E nem todos vão concordar e nem todos vão aceitar.